nossa aula será de História e Geografia. Na nossa aula de História, nós vamos falar sobre o período regencial ou podemos também chamá-los de regências, tá certo? O que aconteceu nas regências? Vamos lá? Após abdicar ao trono, Dom Pedro I deixou quem no Brasil? Deixou seu filho, chamado Dom Pedro II. Só que ele só tinha apenas 5 anos de idade. Como é que uma criança de 5 anos de idade ia tomar sérias decisões, fazer sérias leis serem cumpridas? Seria muito difícil. Então, o seu filho, Dom Pedro II, só pôde erguer o seu cargo ou assumir o seu cargo quando ele completou 18 anos de idade, certo? Então, os políticos que exerceram o poder em nome do imperador. Como o imperador teve que voltar para Portugal, Dom Pedro I, então alguns políticos tiveram que exercer em nome do imperador aqui no Brasil. Então, com isso, eles eram chamados de regentes. Então, cada um que passou um tempo tomando conta do nosso Brasil fez um tipo de regência, um tipo de lei ele criou, certo? Então, o nosso Brasil adotou o sistema de regências para administrar o país. Então, a primeira regência adotada foi Regência Trina Provisória, certo? Que foi composta por 3 políticos importantes da época. Por isso que se chamava Trina, 3, porque vinha do número 3, certo? Depois veio a Regência Trina Permanente, aquela que permaneceu, Regência Trina Permanente, composta por 3 influentes da época. Trina também, porque vieram de 3. Depois, gente, dessas 2 regências, aí veio a Regência Una de Padre Feijó, certo? Que foi só ele que governou sozinho, Ele, Una, certo? Vem de ele mesmo governou só. E depois veio a Regência Una de Araújo Lima, que também ele governou sozinho, por isso que se chamava Una. No período regencial, aconteceram várias revoltas, certo? Em diferentes locais do nosso Brasil. Por isso que eu trouxe o mapa aqui, ó. Aconteceram muitas revoltas em muitos estados do nosso Brasil. Olha só, no período regencial aconteceram muitas revoltas em várias províncias brasileiras. Vamos ver quais foram as principais revoltas e onde elas aconteceram. Cabanagem, entre 1835 e 1840 no Pará. Foram 5 anos de revolta, certo? De 1835 a 1840 aqui, no estado do Pará aconteceu o quê? A cabanagem. A farroupilha foi também de 1835 a 1845. Essa durou mais, essa durou 10 anos. E aconteceu aonde? No Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, bem aqui, aconteceu a farroupilha. Já a Sabinada, ela aconteceu no ano de 1837 a 1838. Essa só durou 1 ano e aconteceu na Bahia, certo? Já a Balaiada, do ano de 1838 a 1841, 3 anos, certo? No Maranhão, olha só, no Maranhão houve a balaiada e cada um teve um significado. Vamos ver qual foi o significado da revolta, da cabanagem. Simplesmente o governo reagiu enviando suas tropas e o conflito chegou ao fim no ano de 1840, como eu falei,
iniciou-se em 1835 no Grão-Pará, que hoje é o atual estado do Pará. Também vamos ver a Farroupilha. A Farroupilha, gente, terminou em 1845 com um acordo entre entre os gaúchos e o governo municipal, certo? Já a Sabinada, que foi na Bahia, iniciou-se em 1837, como a gente viu aqui. Foi um ano, de revolta entre quem? Entre a classe média, e o governo de Salvador. E a balaiada, que foi no estado de Maranhão, que ocorreu entre 3 anos, foi o período, a maioria da população se revoltou contra os fazendeiros e as autoridades da região, certo? Então aqui, está os anos que aconteceram cada revolta e aqui também, os estados que aconteceram essas revoltas. Agora, na nossa aula de geografia, nós vamos falar sobre a indústria. Alguém aí já foi em alguma indústria? Nós sabemos que a nossa cidade, temos 2 indústrias bastante grandes e importantes para a nossa cidade, que é a Guaraves, que é uma indústria de avicultores, de avicultura, e também temos a indústria de João Rafael, que faz os produtos, confecciona roupas, que eles também produzem para fora do país também, o produto em que eles fabricam, o que eles têm, certo? Nós temos a Guaraves e o grupo João Rafael. Mas, para a gente saber o que é indústria, Tia Nayara? Indústria nada mais é que uma atividade econômica que transforma matéria-prima em bens ou produtos, não é isso? Quando nós temos uma indústria que confecciona roupas, isso? Temos a indústria que confecciona sapatos, entre outros materiais também. Temos as que confeccionam, que fazem o carro, as motos. Então, tudo isso vem de onde? Das indústrias, certo? Temos aqui alguns tipos de indústrias. Temos a indústria de bens, a indústria de bens intermediários, a indústria de consumo, a indústria de construção civil. Cada uma tem um tipo diferente de ser. Vamos lá. A indústria de bens é aquela que faz o quê? É aquela que pega a própria matéria-prima para enviar para outro tipo de indústrias para produzir o produto, certo? Ela aqui, ela pega a matéria-prima para poder distribuir para outra indústria para formar o produto, certo? Então temos as bens intermediários. O que é que ela faz? Ela utiliza a matéria-prima fabricada pela indústria de base, que é as de bens, na produção de equipamentos para outras indústrias. Tá vendo? Então ela pega toda aquela produção que já veio da matéria-prima e começa a fazer o produto, certo? Já a indústria de consumo são aquelas que fabricam o produto para o consumo em geral. Como os supermercados, eles recebem aquela mercadoria que já veio da indústria, e ela vai fazer o quê? Ela vai vender, ela vai botar o produto nas prateleiras e vender o produto, para o consumidor em geral. Por isso que é para o consumo. Já o de construção civil, precisa-se, estudar bastante para a construção civil também, certo? Então são ligadas às edificações de pequenas, médias ou grandes portes, como uma construção de um edifício, uma construção de uma casa, E elas têm o quê? Um custo muito alto, financeiro muito alto. Será que com pouco dinheiro que eu construo uma casa? Não. Um edifício? Não. Eu preciso de quê? Muito dinheiro, até mesmo, grandes construções
precisa de quê? De muito dinheiro. Por isso que o custo-benefício é muito alto, certo? Também temos aqui alguns tipos de indústrias e o que elas fabricam. Ó, a indústria têxtil, o que é que ela fabrica, Tia Nayara? Ela vai fabricar os tecidos. A farmacêutica, o que é que ela produz? Né? O que é que ela pode produzir? Ela produz os remédios. Os eletrodomésticos, que podem ser o quê? Geladeira, fogão, né? Que temos na nossa casa, temos que ter na nossa casa. A alimentícia, a indústria alimentícia, o que é que ela produz? Os alimentos que nos fornece, né? Que levam para o supermercado e o consumidor vai lá e compra. E também temos a eletrônica, que são o quê? Os celulares, o tablet, né, que vocês têm, a televisão, entre outros produtos eletrônicos da nossa casa, tá bom? Beijo e tchau, tchau!